bebê golfa muito e você não sabe se isso é normal? Quer saber por que isso acontece? O que fazer para amenizar esse desconforto no bebê? E quando esse refluxo deve ser motivo de preocupação? Então fica comigo aqui! Olá, eu sou a Meire, mãe de dois, mãe do João Pedro e da Laura, consultora em amamentação, e hoje eu vou falar sobre o refluxo, que é muito comum em bebezinhos nos primeiros meses de vida. Na maioria das vezes esse refluxo é normal. Você pode notar aí que quando a gente vai fazer o enxoval do bebê, o item que a gente mais utiliza é o paninho de boca. Inclusive me conta se está acontecendo com você, mas aconteceu comigo. A Laura era assim, ela mamava, e na hora que ela terminava de mamar, parecia que ela não golfava, ela vomitava tudo que ela mamou. Mas ela não sentia mais nada além disso, ganhava peso normal e estava tudo bem. Então, na maioria das vezes, o bebê ele tem um refluxo fisiológico que é completamente normal e desaparece com o tempo. Quando a gente ingere um alimento, ele entra pela boca, passa pela faringe, pelo esôfago e cai lá no estômago. Entre o estômago e o esôfago, a gente tem um músculo que funciona como uma válvula que se abre na hora que a gente ingere o alimento para ele passar e chegar até o estômago. Depois que esse alimento chega até o estômago, o ideal é que esse músculo se mantenha fechado para esse conteúdo não voltar do estômago para o esôfago. E o que acontece com o bebezinho? O bebezinho ele tem esse músculo, não está desenvolvido ainda, justamente porque o bebê é imaturo e esse músculo fica mais relaxado. Por isso é tão comum o leite voltar do estômago para o esôfago e o bebê regurgitar. O que você deve observar é se isso não incomoda o bebê, né? Se seu bebê, ele regurgita, mas ele ganha peso normal, não se mostra irritado, né? A vida dele continua normal, ele golfa e para ele tá tudo bem, ele continua feliz, você não tem com o que se preocupar. Quando o bebê tem um refluxo fisiológico, ele não se sente incomodado e geralmente ele golfa logo depois de mamar. Então esse leite nem chega no estômago direito e já volta. E volta sem provocar desconforto no bebê, justamente porque ele não chega a pegar a acidez do estômago. O refluxo pode ter um pico mais ou menos no 4º mês de vida do bebê. É muito comum acontecer, às vezes já está diminuindo o refluxo, mas chega no 4º mês, esse refluxo aumenta. Porque o bebê ele começa a se movimentar muito. E o comum de acontecer é esse refluxo diminuir após o 6º mês de vida do bebê, quando ele começa a ingerir sólidos. E quando esse refluxo passa a ser motivo de preocupação? Antes de falar, eu queria te fazer um pedido rapidinho. Se você está curtindo esse vídeo, se ele está te ajudando, não esqueça de deixar o seu like. E se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Mas ele deve ser motivo de preocupação quando ele deixa de ser fisiológico e passa a ser patológico. Quando o bebê tem a doença do refluxo, ele se mostra muito incomodado, ele fica nervoso durante a mamada, ele chora com frequência, ele pode ter problema no ganho de peso, né? Ele pode ter um ganho de peso insatisfatório ou ele pode até ter perda de peso. Quando o bebê tem a doença do refluxo, geralmente os episódios de golfos vão acontecer longe da mamada. Então o bebê mamou, vai passar um tempo grande, ele vai golfar. E por isso ele sente tanto desconforto, porque o leite chega a pegar a acidez do estômago e quando ele volta queimando. Mas tem casos que o bebê não chega a regurgitar, e aí é o caso do bebê que tem refluxo oculto, o leite volta do estômago para o esôfago, chega na garganta e depois ele desce de novo. E aí provoca um sofrimento duplo para o bebê, porque ele queima na subida e queima na descida. Então tem tanta doença do refluxo, como tem também o refluxo oculto, e os dois casos merecem atenção do médico. E o que você pode fazer para amenizar esse desconforto causado pelo refluxo? A primeira coisa é ficar atenta durante a amamentação, nada de amamentar o bebê com ele deitado. Se você amamenta no peito, nada de amamentar o bebê na posição tradicional. A melhor posição para você amamentar o bebê é na posição cavaleiro, o bebê mais em pezinho, sentadinho no seu colo assim, mais na vertical. E se você amamenta o bebê na mamadeira, deixar ele mais em pezinho, não deitar o bebê. A segunda dica é depois que você terminou de amamentar o bebê, deixar ele em pé no seu colo, mais ou menos por uns 30 minutos. Se você deitar o bebê logo em seguida, com certeza ele vai regurgitar. A terceira dica é elevar a cabeceira do berço. Coloca um travesseiro debaixo do colchão para o bebê ficar mais elevado no berço, numa inclinação mais ou menos de 30 graus, porque se ele fica totalmente deitado, com certeza ele vai se sentir incomodado. Então você coloca um travesseiro debaixo do colchão e aí o colchão vai ficar mais elevado. A tendência, se você colocar o bebê aqui, é que ele escorregue.
Para ele não escorregar, você pode fazer o ninho, que é simplesmente você pega uma mantinha e vai enrolando ela toda. Enrola essa mantinha e depois que você enrolar, você vai fazer o ninho. Para o bebê ficar seguro, o ideal é que você coloque o lençol por cima do ninho. E aí você vai colocar o bebê aqui depois. Aí ele não vai escorregar e vai ficar protegido. A quarta dica é não trocar a fralda do bebê logo depois dele mamar. É claro que se o bebê fizer cocô durante a mamada, você vai ter que trocar e isso é muito comum de acontecer. E aí a dica que eu te dou, se você tiver que trocar a fralda depois do bebê mamar, é colocar um travesseiro debaixo do corpo do bebê. Eu usava o meu travesseiro mesmo, colocar para os meninos ficarem mais inclinados. E aí, na hora de você trocar a fralda, não levanta a perninha do bebê, porque quando você levanta, pressiona o abdômen e provavelmente o bebê vai regurgitar. Então, o ideal é que você vire o bumbum do bebê para poder limpar ele. A quinta dica é, se você amamenta no peito, fica de olho na pega do bebê, porque se ele pega o seu seio da maneira errada, ele pode engolir ar, e quando ele engole ar, o estômago dele distende e pode provocar mais refluxo. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo que eu dou dicas de como fazer a pega correta. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. E se você amamenta o bebê na mamadeira, fique atenta para sempre ter leite no bico da mamadeira para o bebê engolir o menos ar possível. A sexta e última dica é usar a roupa mais folgadinha no bebê. Nada de usar roupa muito apertada que aperta o abdômen, porque quando você aperta o abdômen do bebê, ele pode regurgitar, o refluxo pode piorar. Na maioria das vezes o refluxo é fisiológico, ele não precisa de tratamento médico e com o tempo ele vai desaparecer. E você ajustando aí a forma como você coloca o bebê para dormir, a forma como você segura ele depois de mamar e durante a amamentação, já vai ajudar bastante, vai fazer total diferença. Mas em alguns casos, nos casos que o refluxo é patológico, é preciso atendimento do médico. Então, se o seu bebê, além de regurgitar, ele se sente incomodado, ele chora, ele tem os sintomas que eu falei anteriormente, procure o médico para saber qual o melhor tratamento para ele. Hoje tem ajudado bastante a terapia com a osteopatia, se informe a respeito disso, porque tem dado bastante resultado em bebês com refluxo. Espero ter ajudado com o vídeo. Se você gostou, se ele te ajudou, não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Muito obrigada, um beijo e até mais!